Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, a todos que terão a ocasião de escutar essa exortação. Saúdos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é mais uma ocasião de estar aqui presente para trazer essa exortação ao povo de Deus. Esta tarde queria falar da nossa herança e, sem tardar, eu vou folhear a Bíblia, portanto, nas páginas da Bíblia, para buscar a escritura que serve de leitura em Atos capítulo 26, do versículo 15 a 18, e também Efésios capítulo 1, de 11 a 14. Nós começaremos por Atos capítulo 26, 15 a 18. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Leremos agora em Efésios capítulo 1, como já disse, versículos 11, 13 e 14. Nele digo, em quem também fomos feitos de herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Que Deus aumente a bênção à leitura da palavra. Como já disse há pouco, a minha exortação será à volta da nossa herança. O mundo fala de herança. Nós sabemos que quando um pai morre, geralmente os filhos herdam o que o pai deixa. Isso faz objeto de alegria. Claro, o pai já faleceu, então objeto de tristeza, mas se deixou alguma coisa, porque ele foi, obviamente que os filhos vão herdar aquilo, e é próprio desta natureza. O que é bom realmente ver que os filhos possam herdar o que os pais deixaram. Mas queria dizer ao povo de Deus que a nossa confiança não deve ser posta nas coisas desta terra. O profeta até diz: esqueça-se disso, porque isso é passageiro. A vida desta terra é passageira e tudo que temos é passageiro. Há uma promessa, há uma herança além, na qual nós devemos confiar, porque o que é daqui tudo é passageiro. Lembra-se, há uma escritura que diz que coloca o teu tesouro lá onde a teia não destrói. Coloca-o lá onde a teia não será capaz de destruir, porque aqui na terra a teia destrói tudo. Portanto, meus irmãos, falando da herança, nós falamos um bocadinho de Israel para termos uma ideia acerca de que vamos falar durante estes momentos, alguns minutos. Israel foi um povo, como nós sabemos, o primeiro povo chamado por Deus e que andou com Deus. Deus prometeu a Abraão que havia de dar uma terra em herança. Fez-lhe uma promessa. E ele herdou essa terra. Foi Canaã. Mas por causa da situação que houve, porque eles abandonaram o país pela fome, foram a Egito, entraram em escravidão, muitos anos passaram. Mas durante aquele tempo, embora não importa o número de anos que tenham feito, eles ainda sabiam que havia uma promessa, Deus lhes havia feito uma promessa. Porque, na verdade, eles
Perderam o país, mas não perderam a promessa. Portanto, a aliança estava lá, que Deus guarda sempre a sua promessa. Então, 400 anos passaram conforme Deus tinha prometido. Durante aquele tempo que passou, o povo de Israel esteve na escravatura, no sofrimento lá no Egito, mas chegou a altura para clamarem a Deus. Eles clamaram, clamaram e clamaram, e Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Como Deus ouve sempre o clamor, desta vez também, quando o povo clama, Ele ouve. Quando ouviu, Ele enviou um profeta. Portanto, Ele chamou Moisés em cena para ser o homem que devia ir lá com a coluna de fogo e poder fazer sair o povo de Israel de Egito e levá-los até Canaã. E assim, nós sabemos a história, conhecemos o que aconteceu, porque, na verdade, os que persistiram, os predestinados, os eleitos, que estavam a caminho de chegar até Canaã, Josué e Caleb, eles puderam chegar até Canaã, sabemos disso. Moisés ficou pelo caminho, porque era momento para Deus tomar um outro homem que devia continuar a caminhada. Josué tomou o lugar para dar continuidade, mas Josué não se afastou da mensagem de Moisés. Josué ficou fiel a Moisés. Tanto mais que Deus disse a Josué que não se aparta da tua boca o livro desta lei, porque mesmo Deus tinha confiança naquilo que tinha dado a Moisés, que estava escrito, que estava assim. Quer dizer, o que esteve na boca de Moisés acabou sendo realmente a palavra que até Deus disse, insistiu a Josué que não se aparta da tua boca essa palavra. E como Josué foi fiel àquela palavra, tão seguramente que ele confiou naquela palavra, do mesmo modo também chegou a Canaã. Portanto, Josué chegou a entrar com Caleb e todos os outros que estavam predestinados a lá entrar. Portanto, passaram por momentos difíceis, na verdade, mas, como já disse, Deus os visitou. E no meio daquela visita, na verdade, houve batalhas. E sabemos que na vida do cristão houve sempre batalhas. E Israel sofreu batalhas. É um tipo, nós sabemos, neste caso aqui Israel já é um tipo da igreja, quando passa pelo deserto, sai de Canaã, de Egito para Canaã. Portanto, foi um momento difícil para Israel, mas que, como eles perseveraram, puderam lá chegar. Portanto, o profeta diz que passaram por batalhas e que a viagem através do Mar Vermelho foi sem perigo. Imagina o que acontece quando chegaram diante do Mar Vermelho, agitados, deviam atravessar, mas quando viram os egípcios virem atrás, ficaram atemorizados, tal ponto que disseram a Moisés: por que nos trouxeste para cá? Devíamos morrer lá onde havia pão, agora morremos aqui no deserto. Mas Moisés disse: tenham calma, que esse Deus, esses egípcios estão a ver, não os verão mais. Então, sob o comando da palavra, Moisés abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram sem perigo, como diz o profeta, através do Mar Vermelho, porque é a herança que herdaram de Deus. Tinham que atravessar dessa maneira. Portanto, foi esse o caminho que Israel andou. Como diz o profeta na pregação, Hebreus capítulo 2, pregado em 57, dia 8 de setembro, portanto, parágrafo 419, o profeta diz que Deus disse a Moisés: eu me lembro da promessa que fiz a Abraão. Então, me lembro dessa promessa e eu a cumprirei. Então, Deus, que é fiel à sua promessa, aguardou e chegou o momento que tinha que cumpri-la. Não importa o tempo que levaram no deserto, porque depois de atravessar o Mar Vermelho, foi um grande deserto, onde Deus também nos abandonou, passaram, comeram maná, quando não tinham de comer, Deus deu cordonizas, portanto, carne, comeram, e proveu da água, portanto, a água saiu da rocha, que era Cristo ele mesmo. Tudo isso, Deus mostrando-se que Ele não abandona os seus filhos. Deus tomou conta dos seus filhos. Portanto, foi um grande exemplo que nós temos, na verdade, como é que Deus toma conta da sua herança. Mas lembramos de uma coisa, que isso é algo que se passa aqui na terra, porque quando o povo de Israel chega até Canaã, as guerras não terminaram. Mesmo estando lá, havia guerras, nós sabemos até hoje. Portanto, Israel está em guerra, há sempre conflitos com a Palestina, portanto, com os palestinianos. É para dizer que aqui na terra, enquanto for esta terra, Canaã é um tipo de Espírito Santo.
mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não há... Portanto, nós, com o Espírito Santo, há batalhas nessa terra, mas quando estivermos na terra do além, já não haverá batalhas. Então, é dessa terra do além que eu queria falar um bocadinho aos meus irmãos esta tardinha. Portanto, há uma terra além do rio. Nós sabemos que é uma herança lá. E a palavra de Deus diz que quando esta tenda cair, nós temos uma outra que espera. Quando esse corpo aqui cair, temos um outro corpo que espera. E esse corpo que nós teremos, que é o novo corpo, estará lá, eternamente a viver no gozo, sem aflição nem dor. Que promessa temos realmente? Israel teve a promessa da terra aqui na terra, ou de um país aqui na terra, mas nós temos o povo de Deus em geral, quer Israel como a esposa de Cristo, tem uma promessa além desta terra, que é uma promessa segura, e nós lá chegaremos. O profeta diz na pregação Adopção de segunda parte, parágrafo 17, ele diz que a salvação é a nossa herança. Portanto, é uma herança que Deus nos dá, a salvação. Portanto, como Josué colocou o pessoal, o povo de Israel no país, cada tribo na sua terra, na porção que lhe devia, isso é no natural. Da mesma maneira também o Espírito Santo posiciona, coloca a igreja na sua posição. Aqui temos, portanto, na adopção parágrafo 3, portanto, da adopção parte 3, no parágrafo 170 e 177, o profeta diz o seguinte, e eu estou sempre a falar do profeta, quero lembrar aqui para o meu irmão que terá a ocasião de ouvir isso pela primeira vez, caro cidadão, quero tornar a dizer que Deus nos enviou um profeta nesta era. Como ele fez para Israel, enviou Moisés para os tirar de lá, de Egito a Canaã. De igual modo, Deus enviou um profeta para as nações gentios nessa última era. Pode dizer um profeta, sim senhor, um profeta segundo Malaquias 4. Ele enviou esse profeta para trazer de volta a fé que a igreja perdeu, porque a igreja agora, em vez de andar pela palavra, as igrejas tomaram os dogmas e os preceitos dos homens, os pensamentos dos homens, em vez da palavra de Deus. Então Deus teve que enviar de volta um profeta para mostrar no meu povo que quem anda pela palavra, quem vive da palavra, Deus não o abandona. Então Deus trouxe um profeta para mostrar que nós devemos voltar à Bíblia, ao Deus da Bíblia, que é o Deus que se manifesta, o Deus vivo, o Deus dos prodígios e Deus dos milagres. Portanto, é desse profeta que a mensagem que recebeu de Deus, quis ler aqui uma porção, portanto, na adopção, terceira parte, parágrafos 170 e 177, o profeta diz o seguinte: Deus nos deu a herança por predestinação. Antes da fundação do mundo, Ele nos legou algo. Um nome está escrito no livro, para que, quando o cordeiro fosse imolado, você fosse identificado com ele. O Senhor Jesus Cristo desceu para pagar o preço. Portanto, é a graça não merecida. Não por força, nem pelo poder, como diz a palavra de Deus. Nós recebemos uma graça não merecida. De sabermos que Jesus deixou na terra para vir nos redimir, para pagar o preço e podermos herdar com Ele a herança eterna, onde nós viveremos eternamente, já não haverá dor nem sofrimento. Portanto, isto é a nossa herança. E que herança? Uma herança maravilhosa. Viver eternamente na presença de Deus, sem dor, sem aflição, sem fome, sem inquietação, sem doença, sem Covid-19, sem coronavírus, sem morte, sem envelhecimento. Tudo será novo e para sempre. Já não haverá morte. Portanto, temos uma vida eterna, de gozo eterno. Então, pensem que tipo de herança nós temos. É isso que nos dá alegria em saber que Deus nos amou, nos preparou para isso. Meus irmãos, o que temos aqui na terra é efêmero, é passageiro. Deus pode te abençoar aqui na terra, te dando meios, talvez te dê carros, talvez te dê alguma coisa que te alegra e você agradece a Deus. Isto tudo é bom, mas é passageiro. Temos uma herança eterna. Porque ele diz que aquele que confia na riqueza daqui, diz insensato,
naquele mesmo dia que dizes, minha alma repousa porque já tens muitos bens aqui na terra, Deus te requererá a tua alma. E onde é que deixará? Para quem deixarás as coisas que tens? Portanto, não temos que confiar nas coisas daqui. A nossa herança é no além. É do outro lado. Aqui passamos. Agradecemos a Deus tudo que Ele nos dá aqui na terra. Mas a nossa esperança é lá, do outro lado. Além do rio. Portanto, meus irmãos, aqui na terra temos corridas de cima para baixo. Hoje temos baixas, amanhã altas e assim por diante. Mas o Deus que nos chamou, certamente Ele é fiel e nos fará chegar lá. É por isso que não olhamos para aqui, porque se olhamos para aqui vais olhar atrás. Não olha atrás, olha à frente, olha aquele que te chamou. Olha o objetivo. Deus te chamou para lá poder chegar. Se Ele te chamou, porque Ele te amou. Se Ele te amou, porque Ele te predestinou para crer na sua palavra, viver da sua palavra, andares com a sua palavra, te alegrares na sua palavra, trabalhares com a sua palavra, em tudo, com a sua palavra. Então, quando chegar o dia dele te tirar, certamente te levará ao repouso. Temos um repouso eterno que nos espera. É um repouso verdadeiro. Aquele lugar é verdadeiro e certo. Deus preparou isso gratuitamente para nós, sem custo, sem dinheiro. Que coisa agradecer a Deus. Estamos realmente agradecidos. Portanto, realmente, quando Deus olhou a humanidade, viu que a humanidade se perdeu, como diz o profeta na pregação, Deus ocultando-se em simplicidade, mas revelando-se mesmo, nos parágrafos, portanto, 405 até 409, o profeta fala longamente disso. Eu penso que podíamos ler alguma coisa aqui onde fala disso. O profeta diz que quando o homem pecou, permita-me que possa tirar isso, parágrafo 409, como eu estava a dizer, o profeta diz o seguinte, 409, eu comecei por 405, ele diz, agora, quando o homem pecou, estou encerrando, mas não percam isto. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo e se colocou na morte deste lado. Ele partiu. Não há caminho de volta. Quando o homem pecou, não havia caminho para voltar. Exatamente. Não há como ele voltar. Mas quando ele fez isso, Deus aceitou um substituto, o qual era o cordeiro, a cabra, a ovelha, assim, algo pelo sangue, do que Adão falou. O Abel falou, outro lado do abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Antes do pecado, Adão é um filho de Deus, é da descendência de Deus. Ele é a herança, é uma herança da terra. Ele pode controlar a natureza, ele pode ordenar que algo exista. Ora, ele próprio é criador, ele é descendência de Deus. Esse é o Adão antes do pecado. Mas quando ele cruzou, se separou a sua filiação, ele separou sua filiação, ele é um pecador por natureza. Ele está sob as mãos e domínio de Satanás. Portanto, quando o homem pecou, entrou infelizmente sob o domínio de Satanás. É o Satanás agora que domina, que controla. O homem tenta lutar, mas não consegue. O homem vive com a flor da idade, com a vivacidade da juventude, tem todo o fulgor, toda a energia, toda a juventude a se manifestar, mas quando chega a uma certa idade começa a baixar, começa a inclinar, depois chega a velhice e chega o momento de morte. Tivemos heróis no passado, tivemos David, tivemos Daniel, tivemos Gedeão, tivemos tantos que viveram, tivemos Moisés, grandes homens de Deus, tivemos Josué, tivemos João Batista, tivemos Paulo, tivemos Branham, tivemos tantos outros, mas todos esses, todo o trabalho que fizeram, deram com toda a sua energia, quando chegou o momento tinham que partir. Mas por causa daquilo, Deus viu que a vida do homem devia voltar. O homem não foi feito para viver e morrer e permanecer morto, não. Deus criou o homem para viver com ele permanentemente, na vida eterna. Então, por causa disso, Deus pensou libertar o homem. Deus pensou livrar o homem do pecado, livrar o homem da escravidão do pecado. Então é assim que Deus vem aqui na terra, portanto, na forma de um homem chamado Filho de Deus, que é o Emmanuel, Jesus Cristo, quando morre por nós. Então, mas Deus enviou do céu o cloro para o pecado.
foi o sangue do seu próprio Filho. Assim, quando o nosso pecado confessado cai dentro do cloro de Deus, tente encontrá-lo novamente. Portanto, quando alguém confessa o pecado, já não o encontras, porque o cloro de Deus, que é o sangue de Cristo, o apaga. Temos essa herança, temos essa esperança que Deus nos deu. Portanto, o corante do pecado, a natureza própria do pecado, volta pelos mediadores e no decorrer do tempo, até que chega ao acusador de Satanás e fica nele até o dia do juízo. Portanto, o pecado volta ao seu dono, e o dono é Satanás. Que esperança nós temos? A rica esperança que realmente em Cristo nós estamos livres do pecado. Somos cristãos, viver eternamente, já nesta vida aqui, estamos a viver eternamente na presença do Senhor. Porque quando viemos buscar, só mudaremos de forma, já não estaremos nesse corpo, teremos um corpo que já não morrerá. Tanto, o que é que acontece? Ele entra em perfeito companheirismo com o Pai novamente. Portanto, nós voltamos em perfeita companhia com o nosso Pai, que é o nosso Deus. Quão agradecidos estamos em conhecermos essas coisas. Então, meus irmãos, nós podemos buscar no passado alguns que ficaram, perderam as suas heranças ou a sua herança. O caso de Noemi, que foi com seu marido, lá aos Moabitas, mas lá quando o marido morre e os seus 2 filhos morrem, ele tinha que voltar, mas voltou com a Ruth. Quando volta, Noemi já não sabia como recuperar a herança, porque tudo estava vendido, mas encontrou alguém lá. Portanto, Boaz tinha direito para o comprar, porque era um parente próximo. Então, como Noemi foi portanto, Boaz foi parente próximo para Noemi, nós temos um parente próximo, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um parente próximo do homem. Quando Deus viu que o homem perdeu a sua posição, o homem saiu da sua posição original que Deus tinha criado, então proveio de um cordeiro. O cordeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, tomou nosso lugar e morreu por nós. Jesus disse que os vossos corações não se turbem. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar. Que rica esperança. Temos uma herança lá. Portanto, o nosso Senhor foi lá preparar-nos o lugar. Portanto, preparemos-nos. O que se passa? Enquanto nos preparamos, nós estamos aqui nesta terra. O profeta diz na pregação, questões e respostas, número 2, pregada em 54, portanto, dia 3 de janeiro. No seu parágrafo 37, ele diz o seguinte: a terra onde vivemos é como um canal onde vivem os seres mortais. Cada um deles está no meio dessa grande mistura de brincadeiras, de escuridão e trevas. Os homens são influenciados ou por aquilo que é deste lado, ou por aquilo que está daquele lado. Você não pode estar aqui, um ser espiritual, pecador ou santo, sem seguir uma influência, seja do mundo de baixo, das trevas, ou do mundo de cima, da luz, portanto, do céu. Portanto, o homem aqui na terra está como num labirinto, todos nós. Nos orgulhamos, a pessoa andar como que a terra estivesse a furar, mas o que se passa é que estamos num labirinto. Deus, quando olha para nós, este mundo está nos olhando como num canal, num labirinto, onde todos estamos num aglomerado de coisas, uma mistura de coisas. Agora, cada um aqui depende do que está no seu coração, na natureza do seu coração. Está a viver aqui sob uma influência, ou influência do alto, do céu, ou influência de baixo. Mas se você se você está sob influência disto, da Bíblia, da mensagem, da palavra de Deus, você é de cima, diz o profeta. O teu corpo celeste espera lá em cima. O teu corpo, mas se você é mau, hipócrita, indiferente, o seu corpo celeste está aqui embaixo. Não importa quanto você pensa que está lá em cima, o teu corpo está aqui. Porque os frutos que você manifesta diante dos homens mostram de onde você vem. Portanto, você é aqui aquilo que você é em algum lugar qualquer. E a sua vida que você leva aqui só reflete o que você será, o que será a sua herança quando você partir daqui. Portanto, cada um de nós,
A herança que ele vai herdar depende da vida que ele leva aqui na terra. Então nós estamos agradecidos de saber que temos uma herança. Nós cremos em Cristo. E Deus prometeu que quem crê será salvo. E nós cremos e temos essa salvação. Temos essa graça divina. Portanto, há uma herança lá em cima, em Cristo, é através dos seus mensageiros que Ele envia a nós. Nós cremos nessa herança. É o que faz de nós aqui que nós somos hoje pessoas jubilosas, pessoas alegres, pessoas com esperança. Não importa, haja Covid, haja aflições, haja situações, temos uma esperança do além. Portanto, Deus nos deu essa esperança do além, porque quando Jesus veio, ao ressuscitar, Ele veio apresentar-se aos seus discípulos, aos apóstolos, disse: tocai nessa assustaram, que não, vocês não estão a ver um vulto, não estão a ver um espírito, só o mesmo homem. Um espírito não tem carne e osso, dai-me de comer. Deram peixe, ele comeu com pão. Então, nós sabemos que é uma verdade. Portanto, o profeta diz que isso é uma verdade, é prova. Porque ele próprio disse que isso é que prova que existe um país lá. E esse país é real, meus irmãos. Esse país é real. Portanto, eles podiam lhe tocar. O que é que estava fazendo quando ele comeu o pão? Ele disse que estava trazendo prova que há um país onde nós iremos. Portanto, como Josué, o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a prova daquilo que é o país, que é o Espírito Santo. Portanto, ele disse que o Espírito Santo, ele disse agora, se querem receber a prova daquilo, arrependei-vos cada um de vós e serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Porque ele disse que é esse, portanto, o Espírito Santo, é a prova que me ressuscitou. Essa prova é o Espírito Santo, que me trouxe a vida. Vos darei o penhor da vossa salvação, da vossa herança. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre o crente. Portanto, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo está cá velando, selando os filhos de Deus que Deus está chamando. Deus te chamou, Deus te selou, prepara-te que tens um país onde vais. Portanto, Deus tem andado contigo, tenha confiança nesse Deus, que Deus é fiel à sua promessa. No dia quando Ele te chamar, tu verás esse país e não serás decepcionado. O profeta diz na pregação: eu sei que o meu Redentor vive, no seu parágrafo 34, portanto, esse de 58, dia 6 de abril, ele diz: o objetivo de Deus é de velar que o seu propósito prevaleça, seu propósito possa permanecer. Podemos, portanto, nos repousar com segurança que Deus não permitirá que a nossa herança seja destruída, porque o seu objetivo é de nos dar. Portanto, Deus está determinado a dar-nos a sua herança. A sua herança tornou-se nossa, somos herdeiros. Deus nos predestinou. Deus já tinha, isso já é a pré-eleição de Deus. Então, não depende de nós. Então, continua somente a ficar na arca, na palavra de Deus, até ao momento em que Deus chamará, ou o momento que Deus virá para vir nos buscar. O que é que acontece? Deus te escolheu, alegre-te. Vive com a palavra e pela palavra. Nós temos uma herança. É fiel aquele que fez a promessa, portanto, e ele a cumprirá. Deus não falhará de cumprir a sua promessa. Portanto, continua a ser fiel e saiba que temos uma herança. Nossa herança é no além. Aqui podemos sofrer hoje, amanhã nos alegramos, no outro dia sofremos, mas lá já não haverá isso. Será uma herança eterna, portanto, será um gozo eterno para sempre. E isto aí é a herança que nos espera. Que Deus os abençoe, meus irmãos.